Veremos agora a NR33, que trata da segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado, onde disciplina os requisitos e diretrizes mínimas para a identificação do espaço confinado, onde iremos ter o reconhecimento, a avaliação, o monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta e indiretamente nos espaços confinados. A NR33 é uma norma muitíssimo importante e deve ser estudada com bastante atenção. Lembrando que este conteúdo ele não termina aqui, pois chama a atenção para as atualizações e alterações que poderá ocorrer inclusive durante o nosso curso. Então lembre-se, tenha sempre em mãos a norma mais atualizada. Vamos lá? Módulo 1. O que é espaço confinado? Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana. Possui meios limitados de entrada e saída. A ventilação existente é insuficiente para remover determinados contaminantes e pode existir a deficiência ou o enriquecimento do oxigênio. Onde é encontrado o espaço confinado? Temos como exemplo indústria de papel e celulose, indústria gráfica, indústria alimentícia, indústria de borracha ou de couro e têxtil, indústria naval e operações marítimas, indústrias químicas e petroquímicas. E quais são os tipos de trabalhos em espaços confinados? Temos como exemplo manutenção, reparos, limpezas ou inspeção de equipamentos ou reservatórios, obras da construção civil, operações de salvamento e resgate. Quais são os riscos quando se trabalha em espaços confinados? Temos como exemplo a falta ou excesso de oxigênio, incêndio ou explosão pela presença de vapores e gases inflamáveis, intoxicações por substâncias químicas, infecções por agentes biológicos, afogamentos, soterramentos, quedas, choque elétrico. Todos esses riscos podem levar à morte ou à doença do trabalhador. E como evitar acidentes em espaços confinados? Somente quando sua empresa ela fornecer a autorização da permissão de entrada e trabalho, chamada PET. Essa permissão de entrada e trabalho, a PET, ela é exigida por lei e executada pelo supervisor da entrada. Nesse quesito, NR33. O serviço executado deverá ser sempre acompanhado por um vigia. Permissão de entrada e trabalho, PET. A permissão de entrada e trabalho, a PET, contém procedimentos escritos de segurança e emergência. Verificar se as medidas de segurança foram implantadas e se a PET está assinada pelo supervisor de entrada. O trabalhador deve entrar no espaço confinado com uma cópia da PET. Medidas de segurança, sinalização e isolamento da área. Bom, o supervisor de entrada, ele deve manter a área sinalizada permanentemente, no decorrer do seu trabalho, junto à entrada do espaço confinado. A sinalização é importante para informação e alerta quanto aos riscos em espaços confinados. O isolamento é necessário para evitar que pessoas não autorizadas se aproximem do espaço confinado. Medidas de segurança, testes no ar. O supervisor de entrada deve realizar testes iniciais do ar interno antes que o trabalhador entre nesse espaço confinado. Os testes do ar interno são medições para verificações de nível de oxigênio, gases e vapores tóxicos e inflamáveis. Durante as medições, o supervisor de entrada deve estar fora do espaço confinado e as medições são necessárias para que não ocorra acidente por asfixias,
intoxicações, incêndio ou explosão. Medidas de segurança relacionadas à trava, bloqueio e etiquetagem. O supervisor de entrada ele deve desligar a energia elétrica, trancar com chave e cadeado e sinalizar os quadros elétricos para evitar movimentação acidental de máquinas ou choques elétricos, quando o trabalhador autorizado estiver no interior do espaço confinado. Medidas de segurança e ventilação. Não ventilar os espaços confinados com oxigênio. O uso do oxigênio para ventilação de local confinado aumenta o risco de incêndio e explosão. Durante todo o trabalho relacionado ao espaço confinado, deverá ser utilizada a ventilação adequada para garantir a renovação contínua do ar. Medidas de segurança e objetos proibidos. Como exemplo, temos cigarros, nunca fume no espaço confinado. Telefone celular não deve ser utilizado como aparelho de comunicação dentro do espaço confinado. Velas, fósforos e isqueiros não devem ser utilizados. Objetos necessários à execução do trabalho que produzam calor, chamas ou faíscas devem ser previstos na permissão de trabalho, que é a PET. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos como soldagem, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faísca ou calor, conforme a NR 33. Medidas de segurança e equipamentos especiais. Deve ser fornecido equipamentos especiais para trabalhos em espaço confinado, tais como lanterna, rádio de comunicação, detectores de gases à prova de explosão. Área classificada. A classificação de áreas é um local que começa com a análise da probabilidade da existência ou aparição de atmosferas explosivas. É necessário que existam produtos que possam gerar atmosferas explosivas, podendo ser gases inflamáveis, líquidos inflamáveis ou ainda poeiras, fibras, combustíveis. Parte dos equipamentos do processo, tais como tampas, tomadas de amostras, flanges e etc., são considerados fontes de riscos. Classificação das fontes de risco. Temos grau contínuo, grau primário, grau secundário. Iremos explicar cada uma delas. Grau contínuo. Aquelas fontes que geram risco de forma contínua ou durante longos períodos. Já em relação ao grau primário, aquelas fontes que geram risco de formas periódicas nas condições normais de operações. Em relação ao grau secundário, aquelas que geram riscos em condições anormais de operação e por curtos períodos. Zoneamento de áreas classificadas por gases e vapores. Temos zona 0, onde o local onde a ocorrência de misturas inflamáveis, explosivas por gases ou vapores é contínua ou existe por longos períodos. Já na zona 1, o local onde a atmosfera explosiva está presente em forma ocasional em condições normais de operação e sendo normalmente geradas por fontes de risco de grau primário. Já a zona 2 é um local onde a atmosfera explosiva está presente somente em condições anormais de operação e persiste somente por curtos períodos de tempo, sendo geradas normalmente por fontes de risco de grau secundário. Zona 20, local em que a atmosfera explosiva, em forma de nuvem de poeiras, está presente de forma permanente, por longos períodos ou ainda frequentemente.
Estas zonas, igual a de gases e vapores, elas são geradas por fontes de risco de grau contínuo. Já a zona 21, local em que a atmosfera explosiva em forma de nuvem de pó está presente em forma ocasional, igual a de gases e vapores, e são geradas por fontes de risco de grau primário. E zona 22, local onde a atmosfera explosiva em forma de nuvem de pó existirá somente em condições anormais de operação, se existir, e será somente por curto período de tempo. Então a gente tem essas zonas, igual a de gases e vapores, são geradas por fontes de risco de grau secundário. Atividades em áreas classificadas. A NR10, juntamente com a NR33, ratificam que as atividades em áreas classificadas é necessária a documentação comprovatória da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores. A norma tem por objetivo de fornecer um treinamento específico relacionado a essas áreas classificadas, visando aí garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Pessoal, agora que finalizamos o primeiro módulo, vamos iniciar uma série de exercícios, pois dessa maneira iremos aprender a fixar todo o conteúdo visto até aqui. E lembre-se, aprendemos por repetição. Vamos lá? Neste módulo você aprendeu o que é espaço confinado, onde é encontrado esse espaço confinado, quais são os tipos de trabalho que envolvam a atividade relacionada ao espaço confinado, como evitar os acidentes, as medidas de segurança em relação à sinalização, isolamento da área, os testes no ar, em relação à trava, bloqueio e etiquetagem, os objetos que são proibidos, os equipamentos especiais relacionados às áreas classificadas, classificação das fontes de riscos, o zoneamento de área classificada por gases e vapores e atividades em áreas classificadas.